A noite envolveu a cidade com uma aura estranha, quase pesada, como se as próprias ruas prendessem a respiração, à espera de algo inesperado. As luzes de neon, piscantes e berrantes, perfuravam a escuridão, sua luz fria e artificial iluminando os paralelepípedos úmidos. O vento, quase imperceptível, soprava em rajadas, como que para dispersar o calor teimoso que persistia nas paredes dos edifícios da cidade, ainda marcados pelo calor do dia. Um calor sufocante que até as estrelas pareciam relutantes em enfrentar. Os sons da cidade, motores a rugir, sirenes a tocar, vozes distantes, misturaram-se num tumulto que quase se tornou o eco de uma sociedade doente, um ruído de fundo omnipresente, como uma promessa de que nada mudaria. Porém, nesta noite, uma nova ressonância seria acrescentada a este ruído, um som muito particular que marcaria a cidade, a vida de quem nela vive, e redefiniria a trajetória de um homem. Tony não havia planejado nada disso. Aos 26 anos, ele era apenas mais um jovem negro, navegando nas expectativas esmagadoras da sociedade e nos seus sonhos frágeis. A sua paixão pela mecânica nasceu numa pequena garagem, onde passava horas a reparar motores e a montar peças com ferramentas desgastadas. Sua motocicleta, uma bicicleta antiga que ele pacientemente restaurou ao longo dos meses, não era apenas um meio de transporte. Era o seu espelho, o reflexo do seu trabalho, da sua dedicação. Uma ligação com o seu passado, com seu pai, esse herói silencioso que ele perdeu cedo demais. A moto representava o seu pai, mas também a sua liberdade, a sua fuga de um cotidiano onde se sentia constantemente vigiado, julgado, invisível. Enquanto Tony dirigia pelas ruas, com os faróis de sua motocicleta iluminando o asfalto deserto, ele não tinha ideia de que esta noite seria diferente. A cidade estava silenciosa, quase morta, e apenas o brilho dos seus faróis ecoava nesta imensidão de concreto. O ronronar do motor parecia quase reconfortante, um sussurro suave na escuridão. Naquela noite, ele dirigiu sem pensar muito, como um jovem que quer simplesmente encontrar a tranquilidade de um lar em casa, onde pudesse escapar dos murmúrios da cidade e daqueles que o julgam. Mas a tranquilidade da sua viagem chegou a um fim abrupto. Nas sombras, as luzes da polícia brilhavam em um azul intenso, como uma ameaça invisível deslizando pelos becos escuros. O oficial Leroux e o oficial Dumas estavam em patrulha, uma vigilância de rotina nas chamadas áreas quentes da cidade. Para eles, Tony era apenas mais um jovem negro numa motocicleta, um simples suspeito. O olhar deles pousou nele sem pensar muito. Eles não o conheciam, mas em suas mentes ele personificava tudo o que odiavam e temiam. Bastava um único negro numa motocicleta para que eles tomassem suas decisões. Suas discussões foram cruas e diretas. Outro que pensa que pode fazer o que quiser, murmurou o agente Leroux, com a voz afiada e tingida de desprezo. Esse cara, precisamos mostrar a ele quem realmente está no comando. Ele acha que não podemos vê-lo, certo? O oficial Dumas, um jovem policial com um ar marcado de arrogância, concordou. Você quer pegá-lo ou quer que lhe ensinemos uma lição? Uma motocicleta incendiada sempre é boa. Isso acalma todos. O fogo, a ideia de queimar, de destruir, tornou-se uma solução fácil para o seu tédio. Nenhum pensamento sobre as consequências, apenas um impulso violento e odioso que parecia ecoar a sua percepção distorcida do mundo. Tony não entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Ele parou no sinal vermelho, esperando sua vez como qualquer outro motorista. O motor de sua motocicleta ronronava pacificamente. Ele não percebeu que os dois policiais estavam se aproximando. Ele estava acostumado com a vigilância, mas nunca imaginou que naquela noite as coisas acabariam assim. De repente, sirenes soaram, quebrando o silêncio. O oficial Leroux, num súbito acesso de autoridade, correu em sua direção, ordenando: desça dessa motocicleta. Agora! A voz era áspera, sem apelo, uma ordem que ele não ousaria desafiar. Tony tirou as mãos do guidão e, sem se rebelar, estacionou ao lado. Não tinha nada do que se censurar, mas sabia que neste bairro, nesta cidade, as regras policiais eram uma realidade a qual tinha de se submeter, por mais justa que fosse a situação. Eu não fiz nada, senhor. Estou voltando para casa, disse Tony, tentando manter a calma, mas a emoção da adrenalina já estava rastejando sob sua pele. Mas a polícia não o ouviu. Dumas, emocionado com a situação, já caminhava em direção à motocicleta,
com os olhos brilhando de malícia. Você é só um bandidozinho, numa moto de luxo. Esse tipo de coisa não acontece aqui. Vamos te mostrar o que significa pensar que você é superior à lei. E ali, num ato de pura brutalidade, derrubaram sua motocicleta, jogando-a no chão como se fosse um simples brinquedo. Eles começaram a derramar gasolina no motor, o cheiro de combustível flutuando no ar. Então, como num ato calculado de destruição, acenderam um isqueiro e jogaram a chama na motocicleta, fazendo-a pegar fogo diante de seus olhos. Tony, em pânico, se jogou para frente, correndo em direção à sua motocicleta em chamas, mas a polícia o empurrou para trás violentamente, sem piedade. O fogo tomou conta da moto, transformando em cinzas tudo que levou meses para ser reconstruído. As chamas dançaram, subindo noite adentro, como se alimentassem de sua raiva e desolação. Ele podia sentir o calor intenso em seu rosto, como um sinal da raiva e da injustiça que acabava de ser imposta a ele. O que você fez? Tony gritou, sua voz embargada de raiva, mas também de dor pela perda. Ele se sentiu impotente, mas ao mesmo tempo uma força cresceu dentro dele, um sentimento que nunca havia sentido antes. Foi raiva, mas também uma consciência. Ele não era apenas um homem negro que foi pisoteado impunemente. Ele era mais do que isso. Muito mais. Ali, entre as cinzas e os destroços do seu sonho, Tony tomou a decisão de não deixar esta injustiça ficar sem resposta. Ele ainda não tinha palavras, mas sabia de uma coisa: lutaria, por si mesmo, por seu pai, por todos aqueles que, como ele, eram constantemente tratados como invisíveis. Tony sabia que sua história tocaria mais do que apenas sua vizinhança, mais do que apenas seu infortúnio pessoal. Foi o tipo de acontecimento que, de uma forma ou de outra, ecoou nos corações daqueles que vivenciaram a injustiça muito de perto. Mas para isso, ele tinha que deixar o mundo saber. E Clara, com a sua caneta afiada e o seu olhar sempre aguçado, era sua oportunidade de levar a verdade onde ela deveria ser ouvida. Quando ele desligou após a conversa, um peso foi tirado de seus ombros. Clara estava determinada, tinha uma energia calma mas inabalável que impunha respeito. Ele sabia que ela faria tudo ao seu alcance para trazer justiça. Mas outra verdade atingiu Tony nos momentos em que a dor se tornou mais intensa. Ele não estava mais sozinho. Viu a indiferença dos transeuntes, a frieza da polícia, mas também viu o apoio que as pessoas podiam oferecer. A ideia de reconstruir sua moto, de transformar essa dor em uma oportunidade de construir algo muito maior, o acendeu. Esta moto, destruída pela violência gratuita, poderia renascer numa nova forma, uma forma que falaria de resiliência e unidade. Clara, muito mais que jornalista, era uma ativista de coração. Ela lutou por causas que tocavam na própria essência da justiça, e seu relacionamento com Tony apenas fortaleceu essa determinação. Em poucas horas, ela refez os fatos com precisão cirúrgica. Cada testemunha, cada vídeo de vigilância, cada detalhe foi trazido à luz. Uma das testemunhas, um comerciante local, filmou o incidente em segredo. O vídeo mostrava o policial Duma jogando gasolina na motocicleta, o policial Leroux acendendo o isqueiro. Não havia mais dúvidas. Não se tratava de uma simples repressão, mas de um ato deliberado de destruição. Clara sabia que para a história ganhar impulso ela teria que bater forte. No dia seguinte, seu artigo estava online. Ela reuniu meticulosamente os fatos, incluindo imagens vívidas da motocicleta em chamas, capturas de tela dos vídeos e depoimentos angustiantes de testemunhas locais. O título, direto e incisivo, era A Noite em que a Liberdade de um Homem foi Reduzida a Cinzas. A matéria circulou imediatamente nas redes sociais e na mídia local. As pessoas ficaram com raiva, chocadas. O que parecia ser um simples ato de brutalidade policial rapidamente se transformou num exemplo flagrante da injustiça sistêmica e do racismo que assola a cidade. Mas Clara não parou por aí. Ela sabia que a indignação popular não seria suficiente. Para que este caso tivesse um impacto real, também tinha de provocar uma reação daqueles que detinham o poder econômico, daqueles que podiam mudar as coisas. Foi aí que entraram os investidores. Tocados pela história de Tony e motivados pelo espírito de mudança que ele encarnava, ofereceram-se para ajudá-lo a reconstruir a sua moto. Mas não foi só. Queriam ajudá-lo a abrir uma garagem comunitária, um espaço onde os jovens do bairro pudessem aprender um ofício e, sobretudo, ficar longe das tentações da rua.
Tony, inicialmente surpreendido com a oferta, começou a ver esta oportunidade como um ponto de viragem, uma forma de dar força à sua comunidade, de transformar a sua experiência de vítima numa alavanca de mudança. As manifestações que eclodiram por toda a cidade foram poderosas, mas não foram simplesmente um protesto contra a brutalidade policial. Foi uma revolução silenciosa que abalou os próprios alicerces da sociedade. Pessoas de todas as esferas da vida uniram-se para exigir justiça, para exigir um sistema que já não destruísse simplesmente vidas. Tony nada mais era do que um símbolo. Ele foi um catalisador para um movimento mais amplo, o da igualdade e da dignidade para todos. Chegou então o dia da intimação policial. Tony ficou ali no tribunal com Clara ao seu lado. Os policiais Leroux e Dumas, arrogantes e seguros de sua impunidade, postaram-se diante do tribunal. Eles não tinham ideia do tsunami midiático que desencadearam. Eles pensaram que seria apenas mais um caso, um incidente que poderia ser varrido para debaixo do tapete. Mas não foi o caso desta vez. Tony, em vez de se concentrar na sentença, decidiu dirigir-se ao tribunal com uma voz calma, mas firme. Ele falou sobre dignidade, respeito e a importância da comunidade. Ele explicou como este incidente não foi apenas um ataque a ele, mas um ataque a todos os que viviam nas sombras do sistema. A sala ficou em silêncio, o peso de suas palavras ecoando no ar. Quando o veredicto chegou, não foi a simples condenação da polícia que chamou a atenção, mas a forma como Tony, um homem quebrado mas não derrotado, transformou uma experiência de violência num apelo à reconciliação. Sua motocicleta não estava mais lá, mas o espírito daquilo que ele representava era indestrutível. A oficina comunitária que ele abriria seria um local de reparos, não apenas para motocicletas, mas para vidas. Os jovens do seu bairro, em vez de se depararem com um futuro de violência e pobreza, encontrariam um mentor, uma inspiração, uma prova de que é possível reerguer-se face às adversidades. Tony não era mais uma simples testemunha. Ele se tornou um agente de mudança. Ele não apenas reconstruiu sua motocicleta, ele reconstruiu um sonho. A de uma cidade mais justa, de uma comunidade disposta a lutar pelo seu futuro.